Eu moro em casa separada e a maioria das pessoas não entende isso. E antes de tu tirar qualquer conclusão aí precipitada, deixa eu te contar um pouco sobre isso, porque eu acho que vale muito a pena tu ouvir essa história. Hoje em dia, quando a gente fala de relacionamento, parece que existe um padrão, aquele padrão que a gente aprendeu desde criança, todo mundo precisa seguir. Morar junto, dividir tudo, estar sempre junto, como se isso fosse realmente a única forma de se relacionar, namorar, casar, enfim, ter filhos, e é isso aí. Mas a realidade é que as coisas foram mudando e elas mudaram bastante. No meu caso, a gente vive em casas separadas e já fazem muitos anos, fazem mais de 14 anos. E isso não significa que falta amor, não significa que falta compromisso, mas eu sei que muita gente pensa exatamente isso. Eu tô falando isso porque eu sempre fui muito criticada por muitas pessoas quando eu falava sobre isso. Muita gente já olha quando a gente fala assim, imagina, nossa, isso não dá certo, nunca vi isso. Isso aí é questão de tempo para dar problema, isso aí não funciona. Ai, que bobagem. Mas eu entendo, porque a gente sempre foi criado vendo esse modelo de relacionamento, né? De casar, ter filhos, estar sempre junto para fazer tudo. Mas eu quero te dizer uma coisa. Morar junto, na minha opinião, não garante respeito, não garante fidelidade. A gente vê todos os dias as pessoas que moram juntas, casadas há muito tempo, há muitos anos, e mesmo assim elas vivem relacionamentos vazios, desgastados, por muitas vezes cheios de traição. Então eu acho que o problema nunca é o lugar, né? Nunca é morar no mesmo lugar. O problema talvez seja a relação em si. No meu caso, morar separado trouxe muitas coisas boas e um grande aprendizado para mim. Porque tem mais espaço, tem menos desgaste, cada um tem a sua rotina, cada um vive a sua individualidade. E isso pra gente funcionou. Mas eu vou te falar que não é perfeito. E nem sempre foi assim. Porque no início, deixa eu te contar como que foi no início. No início do namoro, eu já tinha vindo de um casamento que não deu certo, eu já tinha um filho e eu vinha daquele relacionamento que era o tradicional. Namorar, se ver sempre, estar sempre junto, casar, enfim. E de repente eu me deparo, depois de uma separação, com esse mesmo pensamento. Porque afinal de contas era isso que eu tinha na minha cabeça. E quando eu conheci meu atual marido, isso tudo foi bem diferente. A relação eu vi que já era diferente, já no início. Eu estranhei um pouco. Aí primeiro eu fiquei em dúvida, eu achava que tinha alguma coisa errada, que talvez o problema era porque eu tinha já um filho, coisas do tipo. Eu fiquei bem insegura no início, não entendia muito bem. Mas depois, com o desenrolar ali da história, eu fui entendendo que ele era um pouco mais na dele, ele era diferente, ele não tinha tido outros relacionamentos, apesar de já ter um pouco mais a idade que eu tinha na época, e que ele tinha vindo de uma família completamente diferente. Para ele, era desse jeito que funcionava melhor. Ele morava com os pais ainda, mora até hoje. Os pais dele são idosos, ou seja, também tem um cuidado com a família. As irmãs já são casadas, moram com os seus esposos, né? E ele saiu um pouco vamos dizer assim, do normal. Então, no início eu vou dizer que realmente para mim foi muito estranho. Quando eu comentava com as minhas amigas, todo mundo dizia que não ia dar certo, que não ia durar muito tempo. E algo dentro de mim me dizia a mesma coisa, que eu não ia aguentar aquilo ali, porque eu achava que não era normal. Para mim, aquilo ali era algo que não ia funcionar, porque eu sempre fui uma pessoa que gostava de ter alguém perto, que gostava de estar fazendo uma comida, que gostava desse contato. Mas aos poucos eu fui entendendo e fui vendo uma outra forma de se relacionar. E com o tempo a gente vai amadurecendo, a gente vai criando a nossa rotina,
Como eu já tinha um filho, então isso já foi mudando de alguma forma dentro de mim e começou a algo fazer sentido. Eu consegui ter a minha liberdade, a minha individualidade ali com o meu filho. Eu consegui fazer muitas coisas com ele, eu consegui deixar ele em primeiro lugar na minha vida. Eu acho que isso foi muito importante e eu amadureci demais. No meu relacionamento anterior, eu também não lidava muito bem com essa questão de ciúme, insegurança. E com esse novo modelo de relacionamento, eu consegui ver outra forma, assim, eu consegui enxergar de outro jeito a relação e entendi que é a questão de traição ou a questão de confiar ou não na pessoa, isso realmente não tem nada a ver com estar dentro da mesma casa, porque eu vejo muitas pessoas, inclusive amigas minhas, que moram mesmo dentro da mesma casa, convivem com a pessoa diariamente e tem umas histórias bem pesadas de traição, de falta de afeto, de conversas, enfim. Então eu entendi que isso não tem a ver, né, com estar diariamente. Nada é perfeito e também uma relação assim, à distância, vamos dizer assim, né? Cada um mora numa cidade, a gente não mora distante, a gente mora a 15, 20 minutos, né, de distância. Não é tão fácil, exige muita conversa e realmente eu vou te falar que não é para todo mundo e tá tudo certo, porque eu não acredito que todo mundo tenha que concordar com isso. O ponto aqui não é falar o que é certo e o que é errado. O ponto aqui é a gente dizer e entender que não existe uma única forma de se relacionar. Cada relacionamento precisa encontrar o jeito de funcionar. Cada relacionamento precisa encontrar aquilo que faz bem para o casal. E talvez a pergunta mais importante realmente não seja se isso funciona ou não. Mas eu acho que a pergunta importante é se isso funciona para quem está vivendo a relação. Porque, na verdade, a gente não pode ficar se preocupando com o que os outros pensam. Porque a gente tem que pensar no que faz sentido para a nossa vida. E eu quero saber muito, né, de vocês que estão aqui assistindo, se vocês conseguiriam, se tu que está aqui me vendo, se tu conseguiria viver um relacionamento assim, ou se tu acha que não tem como, que é impossível. Porque sim, tem aqueles momentos que a gente se sente sozinho, tem aqueles momentos que bate aquela vontade de estar com alguém, mas a gente vai aprendendo também viver com a nossa companhia, que eu acho que foi muito importante para o meu crescimento pessoal. Tem aqueles dias que a gente está triste, que a gente quer conversar com alguém, mas no meu caso, o que me ajudou muito foi no ter o meu filho. Então, eu acredito que para mim teve muitos momentos que foram ruins, porque a gente é carente muitas vezes, a gente sente falta de ter alguém por perto ali, mas ao mesmo tempo funcionou muito bem, porque me fez ver toda aquela carência que eu tinha de estar com alguém, de estar sempre dependendo de alguém para alguma coisa, de estar sempre esperando que alguém fizesse. Acabou que eu tive que tomar atitudes e resolver muitas coisas, e isso me fez crescer também. E eu não estou falando que a outra pessoa que está comigo, ela não tem responsabilidades, porque a gente sim tem um relacionamento de casal. A gente é casado no papel, a gente tem todos os compromissos ali de fazer compras, de pagar conta, todas essas coisas aí é normal. Mas a gente se encontra nos finais de semana, assim como namorados mesmo. Então, acredito que a relação ela se desgasta também, normalmente, mas que por muitas vezes ela acaba não tendo aquele peso, né, do dia a dia. Por mais que a gente resolva vários problemas juntos, a relação acaba não tendo aquele peso. Mas uma coisa importante que um dia uma amiga minha me perguntou, que ela estava passando por uma situação complicada com o marido, ela disse, às vezes eu tenho vontade de fazer que nem tu, cada um morar na sua casa. E eu falei para ela que, na minha opinião, eu não achava que isso funcionasse depois da pessoa já ter morado junto, separar e aí cada um morar na sua casa. Porque aí
Ia mudar toda uma configuração que o casal já estava acostumado. Talvez, se eu fosse fazer isso com o meu ex lá da época, não teria funcionado. Ou seja, em outras palavras, eu quero dizer que eu acredito que funcione desde que o casal concorde, mas desde o início. E não de repente, a gente não dá mais certo, então vamos cada um morar na sua casa. Eu não acredito muito nisso. Então eu quero saber muito aqui a tua opinião. Eu realmente acho que é muito bonito um casamento, acho muito legal as pessoas morarem juntos, já tive essa experiência também. Mas essa experiência aí que eu venho tendo, né, há 14 anos, ela tem tido para mim os dois lados também. Não é só flores, não é só maravilhas, tem os problemas também, mas ao mesmo tempo eu acho que como ser humano a gente cresce muito, a gente consegue ver um outro lado que antes a gente não veria de forma alguma. Então, se tu tá aí te relacionando com alguém dessa forma, entenda que não é só tu, viu? Eu sei que não é tantas pessoas, mas no mundo de hoje tem várias formas aí de relacionamento e todas elas são válidas sim, desde que o casal esteja feliz na relação. Espero que tenha gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo.